my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Limonada de Limão. Tudo bem. Que voz, hein, Junei? Que voz. Estamos aqui. Só pra contrapor a voz dele. Obrigado. bem. Obrigado. Estamos aqui, então, para azedar o seu dia. Né? E, como é de praxe, né? Temos aqui conosco o Felipe Schmidt-Fleischer, o estrategista de marcas, e nós temos o Eduardo Esmanioto, o diretor comercial, né? E eu, que sou o Gilney Silva, designer. Mas, além da gente, nós temos aqui também um convidado especial, que é o nosso amigo Júlio Botticelli, lá de Itajaí, Santa Catarina, que é o cara que começou como office boy e hoje é um diretor executivo, né? Também é um profissional com mais de 30 anos de experiência, né, no segmento de logística e comércio exterior. Que história, hein? Que história, né? E também cofundador e CEO das empresas Paclog, Poly e GMO. Essas são algumas, né? Que a gente sabe que tem mais aí, né, Felipe? E aí, Júlio, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Tudo certo, Júlio. Certo. O Júlio diz que ele gosta de desafio, né? Por isso que ele aceitou esse desafio de participar do Limonada de Limão. E a gente sabe, né, Júlio, que a gente está preparado aqui para espremer os nossos convidados. Bom que ele assistiu já uns episódios anteriores, ele já sabe o que espera, né? O Júlio tá acostumado com limões no dia a dia, né? Não, só assim, ó, é óbvio, né? Hein, Júlio? Quem trabalha com logística tá acostumado a ser pressionado o tempo inteiro, né? Vem limão de tudo que é lado, né? Bastante, cara, bastante. Quem trabalha com comércio exterior de uma maneira geral está sempre sob pressão, né? E é uma característica engraçada porque tudo é urgente, né? E acaba que quando tudo é urgente, nada é urgente, realmente. Mas é uma atividade, uma profissão dinâmica, e o fato da gente enfrentar desafios diferentes todo santo dia é um negócio que acaba nos tirando daquela zona de conforto e tal, e é um negócio bacana. Mas a gente também acabou empreendendo em novas áreas aí nos últimos anos, né? Para não ficar só com o pé na logística e Comex, esse tipo de coisa. Legal. Gosta de desafio mesmo, né? Exatamente. Não tem medo dos limões da vida, não. Mas, Júlio, tu deve estar familiarizado, né? Que a brincadeira é o seguinte, né? A gente traz o limão, cada um traz um limão aqui e a gente joga um pro outro, né? E desse limão a gente faz uma surpresa, limonada. né? Surpresa. Tem que arrumar o açúcar, de repente, assim, né? E a Geralmente, cachaça, né? também, para fazer uma caipira. Geralmente, né? Aqui, como de costume, o Eduardo e o Felipe são os caras mais azedos, assim. Eu sou o cara que trago açúcar sempre, né? Sempre, então, Janei. É o cara mais docinho. eu sou o cara docinho. Aproveitando a função de host, né? Tem que aproveitar, né, Felipe? Mas vamos lá, então. Como é que a gente pode começar? Quem é que se prontifica aí a tocar o primeiro limão? Hein? Vamos comigo então. Vamos Vai lá, Ismani, vai lá. Até porque, assim, a área do Júlio é uma área que eu pessoalmente gosto bastante. Em uma das empresas onde eu trabalhei, eu acumulei o cargo de diretor também da área de logística, então conheço bem. Tinha 2 CDs junto na minha gestão, né? Tinha aqui no Rio Grande do Sul um de 12 mil metros quadrados e um de 10 mil em Recife, para abastecer as 190 lojas do Grupo Paquetá. Então, sei bem também de alguns desafios aí. E aí, assim, eu venho para nossa discussão aqui, acho que a gente tem que começar jogando esse limão para o Júlio, né? A gente fala muito sobre construção de marca das empresas, aqui o cara tem um produto incrível, aí o cara vai lá, faz um trabalho de branding e de identidade visual com o Felipe, com o Gilney, agora com o Evolgo, né? Que vocês acabaram não falando, não apresentando, mas depois a gente vai falar um pouco disso, né? E aí o cara faz um puta de um trabalho desse. E aí, na hora de chegar até a ponta, né, ou de trazer, então, algum componente importado, a logística falha. Né? Então, assim, a gente sabe que a logística, embora ela não apareça muitas vezes, porque aquele negócio, quando tá bom, ninguém fala nada. Quando tá ruim, todo mundo cai de pau. Né? Então, assim, é um papel que pouca gente fala na construção da marca. Né? Queria saber a opinião do Júlio aí sobre isso, assim, quantas marcas tu já ajudou a construir, Júlio, e o que tu acha disso? Tu acha que realmente
as marcas dependem dos teus trabalhos ou não? Talvez, não, qualquer empresa de logística resolve. Boa pergunta, hein? Bom limão. Não, cara, muito pelo contrário. Seja na construção de marca, seja na questão de logística, seja em qualquer atividade. Não são todas as empresas que resolvem, não. Aliar a marca, a construção da marca e nutrir essa marca e correlacionar esse negócio com a entrega é um negócio complicado. E poucas empresas, na minha modesta opinião, conseguem fazer verdadeiramente. A gente teve várias experiências aí com o pessoal, aí com o Dilnei e com o Felipe e tal. E é engraçado que, por exemplo, há pouco tempo, cerca de 4 anos mais ou menos, 5 anos atrás, a gente entrou no setor de facilities, de terceirização. Uhum. Não tem nada a ver com logística e tal, não tem nada a ver com o nosso core, mas a gente percebeu uma oportunidade justamente pela questão da logística, né, das empresas que a gente tem e da dificuldade que a gente tinha de contratar mão de obra terceira. Então a gente entrou por esse caminho e tal. A gente presta um excelente serviço. A gente, na verdade, todas as empresas que a gente toca, todas elas têm um nível altíssimo de credibilidade. Mas, por exemplo, na GMO, que é a empresa de facility, a gente só descobriu, na verdade, a maneira de posicionar a empresa quando conjuntamente trabalhamos a questão do branding da companhia. E ficou um negócio fantástico. Então, hoje, por exemplo, tocar a GMO, apresentar a GMO, vender a GMO, mas verdadeiramente viver aquilo que a gente acredita com base naquilo que a gente construiu em termos de marca, é um negócio fantástico. Então, qual é o grande mote da GMO? Cara, eu não tenho que agradar o meu cliente. Eu não tenho que deixá-lo satisfeito de maneira direta. O que eu tenho que fazer é agradar o meu colaborador que está lá na linha de frente, atendendo o meu cliente e satisfazendo-o de maneira indireta. Então, isso é um negócio fantástico que eu realmente, cada vez que eu tenho oportunidade de tratar a GMO, seja prospectando um cliente, ou mesmo tratando de assuntos internos, é um negócio que eu chamo a atenção. E o grande barato da história toda é que a gente conseguiu consolidar essa situação dentro da companhia, sabe? Legal. Tu falou uma coisa bem importante, essa questão de tu agradar o teu colaborador lá na ponta. Isso aí é simplesmente do caralho, esse negócio. Porque assim, né? Vou dar um exemplo de uma empresa aqui, né? Que recentemente fez uma ação em São Paulo com um dirigível, que é a Braspress. Uhum. Né? E os caras fizeram, todo um negócio lá, o dirigível, legal, não sei o quê. Chamou atenção, né? Chamou muita atenção. E aí os caras, a gente sabe, eles fornecem algum serviço pra gente, tudo assim. E na ponta eles estão com uma série de problemas. Não sei se em função de buscar talvez uma redução de custos, os caras terceirizam ou acabam abrindo mão dessa qualidade dos funcionários. E aí tu enxerga uma enorme de uma empresa, talvez um dos maiores do setor hoje, e os caras não conseguem materializar o que eles comunicam em função de justamente o colaborador da ponta lá não conseguir traduzir isso, né? Eu costumo dizer, né, que marcas são pessoas. O principal ponto de contato com qualquer marca são as pessoas que estão ali representando ela. Isso que o Júlio falou é exatamente isso. No caso de GMO, que a gente trabalhou nesse projeto, né, o acertar é humano, que é o posicionamento, lá, a manchete da marca, justamente diz isso, né? Diz que as pessoas que estão ali justamente estão fazendo o melhor que o ser humano pode prover em termos do serviço, ou da função, da profissão ali que ele está desempenhando, para entregar o melhor para o cliente, né? E voltando para a questão da logística, que é a pergunta que o Usmani fez, no caso específico da Paclog, que eu acho que também é outro posicionamento bastante feliz que foi feito pela equipe, né? Quando eu falo equipe aqui, é todo mundo que esteve envolvido no projeto. É a história de quem busca um frete aéreo, né? Sabe o preço que está pagando por um frete aéreo e não quer que o seu produto fique parado, né? Então, independente do momento que aquele produto está vivendo, né? Já desceu do avião, está lá no terminal e se o processo for lento demais, né? Ele vai estar perdendo dinheiro, né? Está perdendo toda a velocidade que ele pagou caro por ela, né? E aí o voo, inclusive no solo, que é o posicionamento da Paclog, também traduz muito bem isso, né? E em última instância são as pessoas que estão ali, né? Que estão tratando aquela carga ali com o nível máximo de urgência que ela merece. Então, de novo,
Se a gente não tiver as pessoas do lado dessa manchete da marca, do lado do posicionamento da marca, jamais esse posicionamento vai ser percebido pelo cliente, né? O cliente vai ver apenas uma frase bonita na comunicação, mas não vai ver a entrega, né? Não vai ver aquilo que ele precisa de fato, que é resolver o problema dele. Exatamente, que legal, né? Vamos lá então. Júlio, quer fazer mais algum complemento? Ou já quer escutar um novo limão aí? O Júlio quer Cara, espremer pode o mandar próximo. limão aí. Vamos Enquanto a mandar gente limão. Enquanto a gente ficar no limão, tá bacana, cara. O problema é quando começa a surgir pepinos. Mas no limão, tranquilo. Imagina, limonada de pepinos. Felipe, o que tu traz de limão pra gente hoje aí? O meu limão, eu sempre gosto de perspectiva histórica, né? Eu já trouxe aqui várias vezes aqui no Limonada de Limão questões históricas, né? A gente está vendo um grande movimento de reescrever história, né? Tem livros, filmes que estão sendo reescritos, né? Nomes de rua, estátuas, a própria história, em muitos casos, sendo reescrita, né? Nos livros. E tudo porque a gente julga o passado com os olhos de hoje, né? Que é uma coisa muito curiosa do ser humano, né? Julgar fatos históricos com a perspectiva atual, né? Que é um equívoco. E o meu limão é justamente pensar o seguinte: o que nós fazemos hoje que no futuro as pessoas vão olhar e vão dizer, não, só um pouquinho, eu não acredito que eles faziam isso. Tenho até medo de falar isso aí. O que nós teremos vergonha de ter feito, né? Se a gente for um pouquinho no passado, a gente vai lembrar que médicos receitavam cigarros como tratamento, né? Coca-Cola era um remédio. Mas Coca-Cola é remédio. Coca-Cola é remédio até hoje, né? Claro. E produto de limpeza ao mesmo tempo, né? Pós-porre, nossa senhora. E produto de limpeza. Não que eu beba, mas Desenhos, já ouvi falar. Desenhos tinham crianças fumando, né? Você vai lembrar, isso a gente está falando aí de 40, 50 anos atrás. Se a gente olhar a televisão dos anos 90, a comunicação, a aquele publicidade... chocolate que parecia um cigarro. Parecia um inclusive, cigarro, né? Eu vi isso na minha infância, né? Mas tem Era crianças bonito. bebendo hoje em dia? Tem até aquela, como é que é, a tal da influencer. Eu vou me lembrar o nome, tá? Eu vou me lembrar o nome e eu vou trazer aqui pra falar. Então segue o teu raciocínio que eu te interrompi pra falar bobagem. E aí a minha provocação é justamente essa. O que a gente hoje faz que no futuro, não muito distante, as pessoas vão olhar e dizer, não acredito. E eu pedi para um amigo nosso, o Christian Thomas, fazer uma lista. O Christian, que eu considero um futurólogo aqui da nossa região. E o Christian fez uma lista, né? Ele disse assim, Felipe, ó, tá aqui, eu vou fazer uma lista de algumas coisas que no futuro a gente vai se envergonhar ou vai dizer, não, eu não acredito que vocês faziam isso, né? E ele botou lá, comer carne, ter filhos de maneira natural, dirigir automóveis, enterrar mortos, usar smartphones, que é uma coisa que pode estar bem próxima, hein? Assistir TV e saltos altos. Tá? Ele disse que não vai existir mais salto alto no calçado. Nossa. Aí... calçado. 3 coisas eu sentiria muita falta. Comer carne, dirigir e qual era a primeira ali? ter filhos naturais. Ter filhos naturais. Pra ti parece não ser importante sim, né, Eduardo? Eu acho que é. Olha, Talvez daqui uns Talvez 10 anos não algumas seja mais, né? Mas, que eu já vou estar velho. tem coisa que a gente sentiria muita falta aí, né, Tia? Tem muita coisa aí que a gente sentiria Júlio, o falta. que tu acha que a gente faz hoje que daqui a pouco os nossos filhos e netos vão julgar a gente dizendo, olha... Cuida com a resposta, Júlio. acredito. Qualquer coisa que tu disser vai ser usado contra ti. Isso é uma pergunta até meio filosófica, né, cara? Uma coisa eu sei, no Rio Grande do Sul, comer carne em qualquer tempo no futuro nunca vai ser algo para se arrepender. Isso eu tenho certeza. Boa. Esse negócio de revisitar o passado, cara, e reescrever Monteiro Lobato, esse tipo de coisa, eu acho, sinceramente falando, eu acho isso de uma bobeira. Babaquice. Tremenda. Parabéns, Júlio. E o pior que isso, cara, é um negócio que não é bacana justamente porque a gente perde a capacidade de identificar no passado algo que naquele momento não era discutível sobre nenhuma questão ética nem moral, mas pode ser discutido hoje. Exato. Então, eu acho isso de uma... É mais ou menos querer, por exemplo, reescrever toda a história do Holocausto, sabe? E tentar apagar esse troço de algo que eventualmente pode
surgir em momentos distantes e a gente não ter a memória exata, histórica daquilo que aconteceu. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, de reescrever literatura e tal, cara, eu vejo isso com uma tristeza bastante grande, porque, na verdade, o nosso passado, de novo, que naquele momento não se discute a questão nem moral nem ética, ele justamente serve como referência para que não se corrija esses mesmos eventuais equívocos do presente e tampouco no futuro. Exato. A gente chegou até aqui por causa do passado, Exatamente. né? E se a gente começar a sempre fazer esse julgamento com os olhos de hoje, a gente vai mais ou menos escrever e apagar ao mesmo tempo a história, né? Porque, de novo, daqui a 10, 20 anos vão estar olhando o que a gente está escrevendo hoje e vai dizer, não, isso aqui já não se encaixa mais no tempo atual, então vamos reescrever também. O que o Júlio falou me faz lembrar de uma frase que eu não sei de quem é o autor, tá? Que a frase diz o seguinte, né? Eu não vou matar meus avós para ficar de bem com o neto. Boa frase, hein? Essa eu não conhecia. E o negócio é o seguinte, tá? O que a gente está fazendo hoje é matando os avós em muitas situações, né? Matando os avós para agradar os netos. E daí, né? A gente vai passar por cima da nossa história, do nosso passado, e né? os netos vão ser avós um dia, né? Exatamente. Exatamente, esse é o ponto, né? E vão ser julgados pelos netos deles, né? Mas, ô Felipe, tu sabe que... Tu pensou nisso aí? Sim, claro. Que tu faz hoje que eventualmente teus netos vão julgar? Dizer, ô Junei, óbvio, como é que tu faz isso aí? Inclusive, o que a gente está falando aqui de comer carne, por exemplo, né? Que como a gente falou, se depender de mim aqui, a gente vai continuar comendo, né? De nós três, né, inclusive. Mas a gente vai ser julgado também por isso, né? Então, os meus netos provavelmente vão falar, eu vou comer a carne. Eu espero que eu como também, né? Então, por isso que eu como. Mas, enfim, eu tava lembrando quando a gente falou em matar o passado, né, Felipe, a gente fala também, lembra de marcas, né? E marcas que morreram, né? Se a gente falar Olivetti. Exato. A máquina de escrever Olivetti, né? Não sei se existe a marca ainda, acho que não existe mais, né? Porque ela era de máquina de escrever, né? Quantas outras marcas, né? Que morreram, né? Porque não se atualizaram, né? Então, tem nesse ponto também que é uma... Talvez uma das mais famosas da nossa geração tenha sido a Kodak, né? A Kodak, Kodak. E nunca se tirou tanta fotografia como se tira hoje, né? E a líder mundial em fotografia perdeu o seu espaço, né? E não foi por tecnologia. Foi por imaginar que ela poderia criar o futuro sozinha, esquecendo que tinha concorrentes. E aí não tem como esconder, né, a inovação dentro de um cofre e evitar que os outros inovem, né? Aí surge o inovador e o inovador diz assim, tu tá fora do mercado agora. Não, te vira. O Olivetti existe desde 1908, continua existindo. É uma empresa da cidade de Ivrea, na província de Turim, região do Piemonte. Ela faz o que hoje? Vinho é bom. Hoje eles estão fazendo... Olha só, recentemente a companhia voltou... voltou a fazer máquina de datilografia. Não, voltou a comercializar uma linha de faxes. Os caras fazem fax, scanners e impressoras para escritórios. Eles vão longe. Eles vão longe. Olha... Mas aí que tá, né? A gente viu a Nokia também, né? A Nokia, que era líder de mercado e foi ultrapassada e praticamente morreu. Agora andou se mexendo um pouco, né? Lançou uma marca nova, com um novo conceito. Mas, e aí? Será que é o suficiente, né? Então é interessante também, porque marcas morrem também quando o tempo passa, né? Eu lembro da Marlboro, né? Marlboro, que foi uma das maiores marcas do mundo, e muita gente aposta que a Coca-Cola é a Marlboro de ontem, né? Que, na verdade, é só uma questão de tempo, só que essa previsão tem sido feita já há muito tempo. E não aconteceu nada ainda com a Coca-Cola. Essa não vai acontecer. Ela tá lá ainda. Por falar em bebida, eu vou falar aqui do Corote. A Belle Belinha, que é uma influencer menor de idade, inclusive, já postou vários vídeos bebendo, ela ofereceu... esse corote para uma criança durante um vídeo que ela fez. Isso aí mas é que isso aí hoje em dia tá tudo liberado, né? Não, mas isso é aí contra a tu lei, vai te né? posicionar contra isso aí. Não, mas adivinha se fizeram alguma coisa. Liberado Não, claro né? que não fizeram. Isso aí é ilegal, né? Óbvio que não fizeram. Bebida alcoólica com criança. Não, olha, é absurdo. Lamentável, né? E a gente que é pai, a gente sabe muito bem, né? Eu cuido muito que o meu filho assiste, né? Na TV, né? Nas redes sociais, que a rede social dele é o YouTube, né? Ele adora olhar YouTube. Mas YouTube não tem censura, né?
YouTube não tem censura. Não tem. Mas eu tô sempre cuidando, né? Tu não consegue criar perfil Eu tentei criar. infantil? Eu tentei criar, mas daí eu não consegui colocar na TV. Não sei porque se tem um bloqueio. Até porque o Limonada de Limão, ele quando é publicado, tem que botar lá se é conteúdo pra criança, né? E a gente sempre coloca que não é pra criança. Não é. Daí Tirem as crianças da sala. Tem o YouTube Kids, né? Aliás, Podia fazer a versão esses dias- limona. YouTube Kids é com o limonada Felipe de Neto, limão daí. Kids. aliás, eu tava. E a Bela e Belinha oferecendo Imagina. corote pras crianças. Botei no carro pra escutar o Limonada de Limão esses dias, e ele no meu lado, né? E escutando o padrinho, não sei se você sabe, mas o Eduardo é padrinho do Martim. Meu Martim filho. é teu filho. Meu filho. E aí, o Eduardo fazendo o relato dele das... Imprudências no trânsito. Imprudências no trânsito, 50 de inconsequente. moto. Ele olhou pra mim assim... Eu acho que o Dindo não devia ter falado isso, né, pai? Pois é, meu filho. Não deveria ter falado isso. Que legal Bom, que ele tem pelo um menos filtro, consciência, tem um filtro, Ele né? tem consciência, né? Boa. Mas vamos lá então, pessoal. Eu posso trazer o meu limão, então? Vai lá, Jonei. Tô com o espremedor aqui já. Fazendo a E caipira. o açúcar. A gente está falando aqui sobre marcas do passado, presente, né? Sim. Mas agora vamos imaginar que nós teremos um apocalipse, né? A minha ideia é entender aqui o que aconteceria com as marcas, né? Quais marcas? Porque nós teremos talvez dois momentos, né? Um primeiro momento, onde seria o pré-apocalipse, que a gente saberia só vai acontecer isso. Talvez algumas marcas tenham sucesso ali, né? Aquelas que, né, de serviços essenciais, né, de enlatados, né, que a gente... Papel higiênico, Papel higiênico. Eu lembro no início do Covid, Pandemia. tu ia no supermercado, tu via os carrinhos cheios de Não papel tinha- higiênico, né? Não tinha papel higiênico nas prateleiras. Não tinha né? mais. Primeira coisa que assumi, né? Então, serviços essenciais, Serviços essenciais, bom lembrar. né? Marcas de energia renovável também, O cara né? vai morrer no vaso sanitário, mais ou menos é isso. Exatamente, né, Vitor? Equipamentos de sobrevivência, né? Armas também provavelmente teriam uma grande demanda, né? Boa. Mas... Não mais no Brasil, vai sair um decreto agora que vai terminar tudo. No apocalipse, né? É Tudo. taco, só taco. Tu vai É. ganhar taco e funda. Né? E é isso aí. Só os traficantes podem ter arma agora. É, exatamente. Mas ok, né? Então essas marcas provavelmente teriam algum tipo de sucesso pré-apocalipse e talvez, né, depois o resquício, né? Mas a gente teria que se reorganizar, né? Como planeta, Sociedade. como sociedade. E aí eu queria saber quais dessas marcas ou quais marcas que se conseguiriam se recolocar no mercado mais facilmente. Que pergunta, hein? Vou deixar o convidado responder. Vou deixar o o Júlio. Júlio responder. O cara essa da aí. logística, nós vamos entregar o limão para logística transportar A agora. logística vai ser importante nessa hora. Na logística, sim. Na verdade, essa pergunta, cara, ela não tem resposta porque justamente o indivíduo ele se comporta de uma maneira curiosa, ou a maioria dos indivíduos se comporta de uma maneira curiosa quando eles enfrentam uma adversidade, né? Sim. Por exemplo, tem um colega, quando estourou a questão do Covid aqui no Brasil e que a gente botou a turma em home office, teve um colega que a preocupação primária dele foi se dirigir ao supermercado devidamente paramentado, com máscara e tal, direitinho. E ele narrando, cara, todo o medo dele no meio daquela multidão ali no mercado e tal. O cara vai lá e me compra 50 quilos de filé mignon para estocar. Puta que pariu. aquilo. Mas É não queria verdade fazer isso, churrasco, né, com filé, né? É verdade, eu falei, cara, mas nem para diversificar, tipo, tudo bem, um filé mignon, mas uma picanha, de repente um T-bone, alguma coisa. Então, a gente não... É difícil a gente prever a reação do indivíduo, cara, quando ele se depara numa situação dessa. O Dilney ali falou de uma maneira lógica uma série de produtos que, em tese, seriam produtos bastante vendidos num momento de pré-apocalipse, mas não tem como a gente cravar que o pessoal vai se preocupar com isso ou com aquilo. Então é um negócio curioso, o pessoal se comporta de uma maneira curiosa. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem até uma categoria de consumidor, né, que se chama os sobreviventes, né, de apocalipse, né? Os caras constroem nas casas silos
para se refugiarem no caso de um apocalipse, seja um apocalipse nuclear ou zumbi ou de uma doença, alguma coisa. Os caras estão sempre preparados. Eles estão sempre preparados. Exatamente. E existem kits específicos de marcas Sim, tu que compra, vendem, né? exatamente, vendem produtos aí desde pilhas até água mineral para os caras sobreviverem a essa situação quantos dias forem necessários, né? Bastante curioso isso. Mas eu acho que tem uma relação com isso aí que tu estava falando. Não, eu acho que tem uma outra coisa aqui, né? É óbvio que o mundo ele seria devastado, digamos assim, né? Sim. Mas nós teremos algumas marcas que provavelmente teriam uma facilidade maior, né? Nós teríamos que continuar consumindo, né? Teremos que continuar consumindo. A Coca-Cola, por exemplo. É claro que não seria um item de primeira necessidade, né? Depende, né? O cara do filé mignon poderia O comprar cara, mas também. exatamente, teve o nosso amigo lá que comprou o filé mignon. Pra mim é aquela coisa da indulgência, né? Eu quero comprar aquelas coisas que eu gosto, que eu não sei se eu vou não sei se eu vou provar elas mais uma vez na minha vida, né? Eu preciso então aproveitar o momento. Mas a Coca-Cola não tem indústria, né? Sim. Ela não tem indústria, ela tem a marca. E aí é a facilidade, então ela pode produzir em qualquer lugar, né? Pode produzir em qualquer lugar. Então, provavelmente nós teríamos outras marcas nesse sentido, né? Sim, facilitaria bastante, né? Tu sabe que quando tu propôs esse limão aí eu fui pesquisar, né? E acabei encontrando uma marca que eu não conhecia, talvez um de vocês aí, o Ismani e o Júlio conheçam, que é uma marca chamada Volleyback, né? Que é uma marca de confecção, de vestuário, que a proposta deles não é fazer, a proposta de design deles não é fazer uma roupa para a próxima estação, mas é fazer uma roupa para o próximo século. Então os caras constroem, por exemplo, roupas indestrutíveis. Uma camisa que dura 100 anos. Uma outra é uma jaqueta que tem uma tecnologia chamada Dynima, que resiste a uma queda do 10º andar. Ou seja, se o sujeito saltasse o 10º andar, pelo menos a roupa dele ficaria intacta, né? Obviamente que a pele dele não é feita desse produto, ele não ia sobrar. Mas se ele caísse de uma moto ou sofresse algum tipo de acidente, o produto ia ficar exatamente igual. E os caras dizem que estão criando agora a roupa para se usar em Marte, né? Ou seja, tu vai ter uma roupa capaz de durar numa colonização de Marte. E eles brincam, né, que é a roupa dos bilionários que estão esperando o apocalipse, né? Porque as roupas são extremamente caras, né? A gente está falando aí de uma roupa de uma peça de 900, 1.000 libras esterlinas, né? Então, claro, é o estado da arte da tecnologia em confecção, em fibras, né, em materiais novos, mas pensando por uma durabilidade de um período que a gente nem sabe como vai ser, né? Tu sabe que tu falou uma coisa interessante, agora me bateu mais uma curiosidade, né? Quando a gente está se preparando, né, para colonizar Marte, né? E em breve aí vai ter uma primeira estação lá que o pessoal vai para ficar, né? Se o foguete que vai levar vai ser igual o submarino aquele que mergulhou lá, estão ferrados. Olha, dizem que o espaço é mais seguro que o fundo do mar, né? Mas quais são as marcas que vão chegar lá primeiro, né? Vai ser interessante isso, eu tô curioso agora. Eu acho que tanto no Apocalipse quanto indo para Marte tem provavelmente uma das primeiras que vai estar sobrevivendo é uma marca de água. De água. Não, vivemos sem água. A Coca-Cola faz água também, né? Tem Beleza, marca de Coca-Cola água. Company, mas a água é fundamental, né? Seja aqui na Água Terra, seja em potável, Marte, né? Com certeza. Roupas. Acho que a água sobreviveria Que curioso, fácil. a gente está indo de novo para os produtos mais básicos possíveis, né? Talvez alguém fosse pensar numa marca de tecnologia aqui, né? A gente está pensando em marcas de alimento, marcas de Mas bebidas. arma também. né? Arma eu adoraria que Arma, sobrevivesse. mas nossa. energia solar, Uma né? pistola Aquela 45, assim, vai sair portátil. tirando, muito bom. Energia solar portátil, né? Então, tem coisas que provavelmente teriam alguma utilidade. São as coisas de utilidade, né? Na verdade. Né? Canivete, aqueles... O Ismanioto suíço, está aquele- tentando aumentar a popularidade dele falando sobre armas. Não, mas um canivete suíço também é uma arma legal, Como né? sempre. Porque cara, Ele vai ser um abridor de cara mais vinho, querido ainda abridor agora. de vinho, abridor de garrafa, né? Faca, né? Não, Tem de o tudo, Júlio então. vai dizer que os vinhos certamente sobreviveriam, né? Vocês estão falando de refrigerante, mas de bebida... O Júlio seria aquele cara que ia procurar os vinhos que ficaram soterrados. Assim. Então, o Júlio é da minha turma? Da tua turma, da minha também, né? Então, Claro que pena que ele não está aqui pessoalmente, senão nós poderíamos fazer uma degustations. Os vinhos, com toda certeza, sobreviveriam em qualquer situação, seja em Marte, seja num apocalipse. é verdade, né? Porque o vinho tem essa característica, né? Se Eu- não quebrar a garrafa, Eu acho que o vinho seria até uma ligação histórica, né? Lembrar daquele tempo, né? Acho que o vinho traz um pouco disso, né?
Aquela coisa, puxa, como é que era antes do apocalipse, né? Ou essa safra aqui é anterior ao apocalipse. O chat GPT respondeu também que empresas de marcas sustentáveis e autossuficientes, né, com recursos renováveis. A Né? resposta politicamente correta, né? Claro, olha aqui, ó. Não, legal, né? Muito já é isso. Na Survival Brand in Apocalypse, eu botei aqui. E deu Legal, certo. pessoal. E aí, estamos chegando ao final? Jonei, antes tão do rápido, final, né? eu gostaria muito de dar uma dica de livro, tá? Eu tomei essa liberdade agora de todo o programa fazer isso. Foi um pedido, inclusive, da nossa audiência, né? E o livro de hoje tem a ver um pouco com o que eu estava falando, tá? Com o tema do futuro, né? E de como interpretar o futuro a partir do presente, né? Interpretar futuro não é futurologia, né? Isso é coisa de cartomante, bola de cristal, aquelas outras coisas, né? Futuro é interpretado a partir do presente. E o livro que eu vou indicar é o da Amy Webb, que foi uma das principais palestrantes do South by Southwest, né? O último. Uma das palestras mais disputadas, né? E ela escreveu esse livro chamado The Signals Are Talking, né? E ela propõe aqui interpretar como é possível, a partir do presente, interpretar sinais, né, que apontam uma determinada tendência, né? E uma das principais dicas que ela dá no livro é justamente: eu preciso ir para bordas da sociedade, muitas vezes que não tem ligação nenhuma com o segmento que eu atuo, e ver o que está acontecendo naqueles nichos. E a partir desses comportamentos, procurar desenhar uma tendência e ver se essa tendência faz sentido para o futuro e como isso pode impactar o teu negócio. E assim tu vai montando cenários e tu vai testando esses cenários dentro do teu negócio, desenvolvendo produtos, serviços, né? Protótipos para conseguir aproveitar essas ondas, né? Então o livro é da Amy Webb, né? Vai estar lá no link também na nossa descrição aí. Exatamente, do a gente está, inclusive, usando agora como padrão, né? Sempre colocar esses links aí para quem quiser comprar esse livro, depois pode entrar no link do YouTube, né? Não sei se coloca também no... Coloco. No Spotify. A gente coloca lá também. Infelizmente, se não me engano, esse livro não foi traduzido para o português como grande parte dos livros, né? O mercado editorial brasileiro não é tão grande, mas ele tem na língua inglesa. Legal. Júlio, quer dar tuas palavras finais aí? Quer indicar algum livro também? Fica à vontade. Cara, eu vou indicar um livro que eu li agora, o último, mais recente que eu li, que é um livro, acho que um monte de gente já leu e tal, mas eu não conhecia. Quer dizer, eu conhecia o título, mas não tinha me chamado a atenção. Que é do Malcolm Gladwell, Outliers, Fora de Série. Muito bom livro. As 10.000 horas. Estatisticamente, ele é bacana pelo seguinte, tem no mundo, né, tem aquela história do self-made man, o camarada que se fez por conta, sozinho e tal, e herói. E aí ele cita vários exemplos e comprovando estatisticamente porque determinada faixa de idade, por exemplo, faz com que um garoto tenha maior potencial de se transformar num grande jogador de hóquei. Cito o exemplo, por exemplo, do Bill Gates, da oportunidade que ele teve de interagir durante horas, da maneira que ele bem entendia, com computadores, já programando e tal. A facilidade dos asiáticos com a matemática, explica a razão disso. Então é um livro que eu recomendo, um livro bacana. Ô Júlio, deixa eu fazer uma pergunta. Se tivesse a oportunidade de falar com uma dessas personalidades, quem tu escolheria? Jeff Bezos, Elon Musk ou Steve Jobs? E o que tu falaria com ele? Cara, eu não sei o que eu falaria, mas para mim o Elon Musk é um camarada, para dizer pouco, minimamente curioso. Boa definição. Curioso. Ele é completamente diferente da maioria desses caras aí, dos outros, porque ele fala de negócio, só que sem falar de negócio, né? Sim. Ele fala muito mais de uma forma apaixonada das coisas que ele faz. E ele se arrisca em segmentos diferentes também. Total, né? Muito diferentes entre si, né? Cara também. É que assim, ó, na verdade você pega o grande empreendimento dele, o primeiro grande empreendimento dele, que ele botou uma bolada no bolso, que eu não lembro nem quais são as cifras agora, e o camarada pega e entra no novo empreendimento e inventa de botar foguete e tal, com tentativas totalmente frustradas,
que seriam mais que suficientes para o camarada desistir Desistina. e manter uma equipe motivada para tentar uma terceira tentativa que finalmente deu certo, e quase quebrado naquele momento, quase sem recurso naquele momento. Cara, eu acho de uma resiliência, é uma palavra que está ficando meio chatinha, mas eu acho que é a melhor forma de expressar. É de uma resiliência fascinante, cara. Fascinante mesmo. O primeiro negócio foi o PayPal, né? PayPal, né? PayPal foi que ele colocou bastante grana no Foi o bolso. PayPal. Legal. E saído da África do Sul, né? África do Sul, exatamente. Sul. Não é tão comum, Usual, né? né? Eduardo, Quero agradecer os patrocinadores. Agradecer aos nossos apoiadores Play Content, né? Que estamos aqui nos estúdios maravilhosos em Cambon, como sempre, né? Com a galera aqui. Elementar, agora a Evolgo, né? Que é a união dos talentos, né, de vocês, junto com o Saul, né? Exatamente. Uma empresa que vai transformar marcas de verdade. Com branding, com design e com gestão. Porque Que só assim que as era coisas o braço acontecem. que estava faltando para vocês, que Exatamente. agora veio, né? Exatamente. Unificamos nossos negócios em uma marca só, que é a Exatamente. chamada Evolvo. Evolgo. E o blues, né? E o blues do nosso amigo Rafael Salib, que vai estar no Sul aqui em breve, no dia 27 de julho. Tem 2 eventos para todo mundo aí, né? Um dos eventos é o meu aniversário, na clandestina Craft Beer, em Estância Velha. Estão todos convidados. Quem está ouvindo aqui pode ir lá, vai ter chopp, não ad eternum, quantidade infinita, mas uma grande quantidade. É na próxima semana, hein, vai pessoal? ser fornecida Anotem por aí mim, que é na próxima exato. semana. É por isso que eu disse em breve, né? E também vai ter no mesmo dia, vai ter o Sua Cultura, que é o Blue Jazz que eles fazem, e o Rafa vai tocar lá ao vivo. São eventos concorrentes, então. Eventos concorrentes, mas Que eu pena, não considero que concorrentes, porque depois o Rafa, depois de fazer o show lá, ele vai lá pra clandestina. Legal. Vai legal. beber um Quero chopp lá com a conhecer gente ele lá. ao vivo, então. Legal. Beleza. É isso aí, pessoal. Queria, então, convidar mais uma vez para que todos nos sigam nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, no nosso YouTube, no Spotify. Agradecer, obviamente, ao Júlio. Ao Felipe, eu não preciso Não agradecer. precisa, né? Eu tô sempre aqui contigo. Ao Júlio Botticelli pela participação. Obrigado por aceitar o nosso convite, Júlio. Grande Júlio. Obrigado mesmo. Confiram as redes também da empresa, vocês depois também acho que postam também, talvez isso, né? Acho que é importante até fazer uma recomendação das empresas, né, do Júlio, porque deu para ver que estão sendo capitaneados por alguém brilhante aí, então Exatamente. vale a pena essa referência. Legal. Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Um grande abraço. Pessoal, obrigado. Bom estar com vocês. A próxima vez eu vou estar aí pessoalmente, porque aí eu aproveito desse uísque. Legal. Um Quero vinhozinho, fazer né? um registro. Um vinhozinho. O Felipe tá muito Água. elegante aí com esse paletó, hein, cara? Obrigado. E quero deixar um registro também. Eu tô conhecendo o Eduardo, é uma satisfação conhecê-lo. E em breve vamos estar juntos. E quero falar para vocês, em todas as empreitadas que a gente teve com o Dilney e com o Felipe, e futuramente com o Eduardo também, foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha carreira, e não é de poucos anos. Eu comecei em 88, do relacionamento de tomador de serviço e o prestador de serviço. Foram experiências fantásticas, e é muito bacana quando a gente consegue identificar e ser surpreendido pelo fornecedor. E o grande barato é o seguinte: isso eventualmente é difícil acontecer em um caso. No nosso caso específico foram 4, se eu não me engano, 4 e cases, e todos eles de muito sucesso e muito gratificantes. Então a satisfação está com vocês, sem dúvida alguma. Pô, nos emocionou, Júlio. Nos Emocionou aqui. mesmo, né? Não. Obrigado, legal. Júlio. A gente Obrigado. fica feliz com isso. É recíproco, Júlio. É recíproco. É recíproco, é verdade. Então tá, Júlio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que sim, que a gente consiga fazer mais um encontro aí, que tu esteja aqui com a gente, que vai ser muito legal. Pessoal, Valeu, mais pessoal. uma vez, comentem em nossas redes sociais. A gente gosta de comentários, podem criticar, né? Não tem problema, Positivo pode e ser mal negativo, educado, né? que a gente não vai ser mal educado de volta. Não tem problema, os haters também são bem-vindos, tá tudo certo. O importante é comentar. Deixem seus comentários, deixem sugestões, inclusive, quem sabe, né? Sugestões de assuntos que a gente possa De vinhos. possa falar. De vinhos. São bem-vindos sempre, tá? Então, muito obrigado e até o próximo Limonada de Limão. Até. I mean, it seems like hours seems like days. Seems like my baby would stop her
Oh, different ways are. When it seems like hours, and hours seems like days.